Aí, Paulo, já estamos ao vivo nas duas, como eu falei para você. Hoje nós temos a alegria de estar com o pessoal do nosso lar de São Carlos, que são amigos de muito antes, inclusive, da doutrina. Que beleza. E a gente são amigos de infância, estudamos juntos. Aliás, conhecia a doutrina espírita por causa do tio deles, que é presidente do nosso lar em São Carlos. Que E bênção. aí, nós fomos nos aproximando, começou a aparecer um monte de projeto junto, eles abraçaram, e até preciso te contar depois dessas maluquices que estão acontecendo. Nós estamos fazendo um projeto todo sábado e domingo agora, durante um bom tempo, com pessoas de fora do país, como que a doutrina está sendo divulgada. Nós temos amanhã o cara do Japão, na outra semana com o Charles Kempf da França. Então, Uau. nós estamos inventando moda, nós estamos inventando moda. E aí eles abraçaram, o Vado topou, está super empolgado com a ideia. Então nós estamos, você sabe que nós acabamos inventando moda, vamos topando e depois a gente corre atrás do rojão. É assim que Mas tem que Paulo, ser. mas eu queria te agradecer muito. A gente vem conversando bastante tempo, eu sei desse projeto seu, mas primeiro te agradecer, né, de você estar dando a oportunidade da gente estar fazendo esse bate-papo hoje. Amanhã é o lançamento do documentário. Eu brinco com todo mundo nas nossas transmissões aqui, que eu acho que eu estou mais ansioso que você pelo lançamento, porque eu acompanhei aí todo o seu esforço, de você, da Dil e tudo mais. Então, eu vou te deixar na tela sozinho, só para você falar uma boa noite para todo mundo, falar um pouquinho dessa ideia do projeto, e aí a gente bate um papo sobre isso, tudo bem? É bem Obrigado de bate-papo. novo. A Dil está aí com você, manda um beijo para a Dil, que nós estamos morrendo de saudade, Obrigado, tá Alexandre. bom? Ela manda outro. Então, fique aí, fala um oi para todo mundo e a gente já volta a conversar. Uma boa noite, meus irmãos. Uma boa noite, minhas irmãs. É uma honra estar aqui com os amigos do bem, querido amigo Alexandre, com a Ana, irmã querida, trabalhadores dedicados desta seara divina, na consolação das nossas flageladas existências num mundo de provas e expiações, nesses momentos assustadores que a humanidade está vivendo. É importante nós termos o amparo do Consolador prometido. Minha gratidão infinita pelo espaço para nós falarmos um pouco a respeito do documentário que será lançado amanhã. É um projeto ousado, abusado, né? Na verdade, um projeto que demandou da nossa parte um grande empenho, porque não é brincadeira falar sobre um espírito como Paulo de Tarso. A experiência de Paulo de Tarso no mundo é paradigmática para todos aqueles que buscam a compreensão da verdadeira religiosidade, a compreensão da verdadeira devoção ao Criador, a compreensão da verdadeira vinculação ao sentimento amoroso do Cristo. E Paulo de Tarso realizou essa tarefa com grandiosa felicidade. Por isso ele pode ser para nós modelo e paradigma de humanidade prática, de um ser no mundo em busca do autoconhecimento profundo, mas, sobretudo, da modificação intensa, radical, abissal dos seus sentimentos, a modificação daquilo que ainda não se encontrava adequado ao modelo por ele conhecido e abraçado com tanto sacrifício, que é o modelo de Jesus, o Nazareno. Então, eu fico muito agradecido de ter tido a oportunidade de realizar esse projeto que surgiu de uma forma inesperada. O projeto do documentário só foi gestado, gerido, gerado a partir de uma ideia, de um convite de escrever um livro sobre as cartas, as epístolas de Paulo de Tarso. E este convite da editora, da minha editora, me permitiu realizar essa pesquisa, que
atendendo a uma inspiração e a um convite da oportunidade divina que surgiu, nós fizemos, eu e minha esposa, a Dil, uma peregrinação de 70 dias pelos caminhos de Paulo de Tarso. Foi uma trajetória libertadora para nós, apesar de todo o sacrifício que exigiu. O sacrifício pessoal, o sacrifício da saúde, o sacrifício da segurança, a ansiedade. Ninguém está preparado, penso eu, para enfrentar uma jornada em peregrinação como essa. Sobretudo, as dificuldades que são apresentadas 2000 anos depois. O mundo já não é o mesmo de quando Paulo de Tarso esteve nele. Mas nós podemos encontrar na história das sociedades atuais os reflexos, as consequências, os efeitos, os frutos benditos dessa experiência de Paulo de Tarso. E foi em busca disso que nós caminhamos doentes, caminhamos temerosos, caminhamos às vezes apavorados, porque o percurso era absolutamente inédito para nós, eu digo eu e a Dil, minha esposa, e embora a trajetória de pesquisa evangélica não nos fosse inédita, muito pelo contrário, né? Quem nos conhece sabe que batalhamos nessa pesquisa com a profundidade que nos é possível diante das nossas infinitas limitações de entendimento e, sobretudo, de sentimento verdadeiro do Evangelho de Jesus. Eu tenho absoluta clareza e consciência de que as minhas limitações nesse sentido, sobretudo por conta do sentimento ainda inadequado ao sentimento que o Evangelho verdadeiro nos proporciona, me ofereceram, me apresentaram essas dificuldades. Mas, para abrir a nossa conversa e não ficar ali tomando muito tempo, eu posso lhe garantir que foi um trabalho, uma busca, um encontro verdadeiramente libertador. E é sobre isso que a gente está trabalhando e tentando apresentar com a maior honestidade, a maior fé possível, fé de que esse trabalho de Paulo de Tarso fez o que a humanidade, fez parte do que a humanidade é hoje. Embora outras religiões não congreguem diretamente do texto dos Atos dos Apóstolos, das cartas de Paulo e dos evangelhos, dos 4 evangelhos, por divergências interpretativas e de fidelidade profética, mas nós concluímos e podemos confirmar, comprovar nessa viagem, nessa peregrinação, nas diversas localidades onde buscamos pela memória do apóstolo, que ela se encontra presente. O Cristo se encontra presente através do trabalho hercúleo que Paulo de Tarso desempenhou, levando a boa nova em todos os cantos do Império Romano, que naquela época dominava todo o Oriente Médio, a Ásia Menor e a Europa. E nós vemos, sim, os efeitos, os frutos benditos deste trabalho de Paulo de Tarso. E é isso que a gente vai tentar passar, através desta série documental, em 15 episódios. Nós estamos com quase 7 horas de vídeos, de vídeo divididos em 15 episódios que começaremos a exibir a partir de amanhã. Nosso canal no YouTube. É uma honra, Alexandre, uma gratidão enorme para você, a você e a Ana, por essa acolhida, a nossa apresentação aqui. Não, Paulo, como eu te disse, a gente vem falando, isso realmente não é na sua frente, eu tenho falado isso nas transmissões, desde quando a gente combinou de fazer esse bate-papo hoje. Como eu disse, a gente acompanhou, não também quase de perto, né, porque a gente
dentro da medida do possível, você sempre estava mandando as imagens, a gente até colocou algumas coisas na página. Então, a gente acompanhou assim, todo o processo, todo o sacrifício. Quando você voltou, eu lembro que você estava esgotado, apesar de super satisfeito com a viagem, com o que tinha acontecido, mas estava arrebentado fisicamente, emocionalmente, repensando algumas coisas que nos tocou bastante. Mas, assim, muitas pessoas têm nos perguntado, como eu tenho feito essa propaganda toda, porque realmente eu estou ansioso, como a gente já conversou, a primeira grande pergunta, e você já quase tocou no assunto aí agora, me chamou muita atenção o título do documentário, né? Paulo de Tarso, Médium de Cristo. Então, eu queria, essa primeira grande dúvida que talvez surja, né, para alguns, e uma ousadia muito grande, porque vai de encontro com o que nós acreditamos, e fica muito claro, né, na trajetória que a gente conhece tão pouco de Paulo ainda, mas me chamou muita atenção o título que você escolheu. Conta para a gente por que você escolheu esse título, por que essa escolha, né? Isso teve algum dado especial, alguma intuição especial, ou foi realmente uma discussão entre vocês para chegarem a esse nome, para esse documentário? Muito obrigado, Alexandre. A pergunta é absolutamente profícua para mim, porque foi a grande surpresa dessa minha pesquisa, que começou, como eu disse, para escrever um livro. A grande surpresa dessa investigação foi a constatação de que todo o trabalho realizado por Paulo de Tarso foi orientado passo a passo, mediunicamente, pelo Espírito Jesus. Porque eu, como cristão de formação católica, embora já estude o Espiritismo há mais de 25 anos, a grande surpresa para mim foi ter constatado nesse mergulho mais ou menos profundo e na densidade dos textos evangélicos, que Jesus não foi embora do planeta no Pentecostes. Esta foi a grande surpresa para mim. E depois eu já estou há mais de ano e meio, quase 2 anos, em setembro, outubro, vai fazer que eu estou nessa pesquisa, constatar que todo o cristianismo de tradição católica e protestante, vamos falar de uma forma geral, o cristianismo construído no Ocidente, e de uma forma bastante sólida também, em todas as partes da Ásia e do Oriente, como a gente chama, né? Por Paulo de Tarso, o cristianismo foi construído a partir dos evangelhos, mas, sobretudo, a construção da igreja, da eclésia do Cristo Jesus, foi construída por Paulo de Tarso. Ao concluir nesse trabalho que Jesus não foi embora com o Pentecostes, quando ele se despediu no Pentecostes para o reino, né, para o seu reino, onde ele fica nos aguardando, não. O Espírito Jesus continuou no mundo, depois da despedida formal no Pentecostes, ele continuou orientando o trabalho dos apóstolos. Nós vemos isso na trajetória de Simão Pedro e, sobretudo, na trajetória de Paulo de Tarso. Nós ficamos muito gratos e divinamente esclarecidos pela obra Paulo e Estevão, com o trabalho de Emmanuel, nos dando os bastidores dessa história e dessa relação de Jesus com Paulo. O próprio evangelista Lucas, autor do Atos dos Apóstolos, nos mostra, neste livro, a história do encontro de Saulo ainda, né, com o Espírito Jesus às portas da cidade, da entrada da cidade de Damasco. E eu, na minha santa ingenuidade, nem tão santa assim, pensava que tivesse se encerrado ali a relação entre o médium Saulo e o Espírito Jesus.
E a grande conclusão, a grande novidade para mim, a grande surpresa, foi que não. Aquela relação entre o recém-descoberto médium Saulo de Tarso, que depois se converteu verdadeiramente em Paulo de Tarso, e o Espírito Jesus, foi constante, quase que cotidiana. Foi o próprio Espírito Jesus e a sua pleiade, né? O Espírito Santo, que ele mesmo apresenta no Pentecostes. Eu vou lhes mandar o Espírito Santo, que nada mais é, segundo o brilhante esclarecimento de Leon Denis, a pleiade de espíritos purificados que acompanham o Senhor Jesus nessa tarefa de organizar, de coordenar, de impulsionar a evolução moral do nosso planeta. Jesus, o Espírito Jesus, acompanhou Paulo de Tarso e o orientou na direção que tinha que tomar, mediunicamente. Em diversas passagens do Evangelho, do Atos dos Apóstolos, a gente percebe isso. E das próprias cartas, das epístolas de Paulo, ele confessa isso. Eu pensava em ir para determinado lugar e o Senhor me impulsionou para Macedônia, por exemplo, quando ele estava na cidade de Troade, que é a cidade de Troia, a antiga Troia do romance homérico, né? No Evangelho aparece Troade, mas as descobertas arqueológicas recentes mostram que é a mesma cidade de Troia. Quando ele estava ali já, ele fala, bom, agora eu vou retornar pela Galácia, pelo interior da Turquia, a sua terra. Paulo era um cidadão hoje onde fica a Turquia, né? E aí ele fala, não, eu pensava em voltar novamente pelo interior aqui da Ásia Menor, mas o Senhor me impulsionou. Eu sonhei com um cidadão vestido de Macedônia, com trajes gregos macedônicos, e é para lá que Jesus quer que eu vá. Isso para mim foi a grande surpresa. Então, a descoberta dessa relação mediúnica entre Paulo de Tarso e o Espírito Jesus. E depois de refletir a respeito dessa minha constatação, é óbvio, o cristianismo, embora tivesse sido divulgado e apresentadas as balizas práticas, pragmáticas da sua realização devocional enquanto uma comunidade, não é de Paulo de Tarso. O cristianismo é de Jesus. Jesus simplesmente não iria, a gente conhece hoje o que é o cristianismo, Jesus não iria atribuir essa tarefa a ele confiada pelo Pai, sem a devida orientação dos seus trabalhadores. Ele faz isso conosco hoje. Imagine com os primeiros apóstolos e com Paulo de Tarso. É nesse sentido o documentário, mostrar essa relação estreita e as dificuldades, a vida do apóstolo, né, de uma forma abrilhantada, sobretudo pela historiografia que nós temos, clássica, laica, e a historiografia espiritual, que nós já temos fartamente e abundante para nós. É nesse sentido. Você já me conhece, sabe que eu vou ficar te cutucando, né? É bom. Porque o título realmente me chamou muita atenção, e como sempre eu te conheço também um pouco, eu acho que foi muito sugestivo e atrativo, né? E muito corajoso. Na verdade, eu acho que são as 3 palavras que eu poderia falar nesse sentido. E mais do que isso, Paulo, do que tudo isso que você contou e a gente já conversou, para a gente então ficar claro, né, para quem está acompanhando a gente ou para quando a gente for conversar sobre isso, fica extremamente cristalino de que existia uma relação, e aí para quem quiser ou não acreditar, de uma mediunidade de Jesus para com ele. Então, fica claro, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode conversar mais abertamente com qualquer pessoa. E isso me encantou muito. Então, mas você se prepara, porque muita gente vai falar, não, mas médium de Deus, quem não é espírita tantão vai dar uns pulos, né? E aí, como eu vou mostrar para todo mundo no documentário, então as pessoas vão ficar com o cabelo arrepiado um pouquinho. E a gente conversou, mas com certeza todo mundo quer saber, a gente falou sobre isso, eu falei que eu lembro
que quando vocês voltaram da viagem, a gente chegou a conversar e eu te senti feliz com a proposta, com o que vocês tinham se prontificado a fazer, mas eu te senti muito abatido, muito cansado, questionando muitas coisas que, inclusive, da doutrina, do trabalho. Na minha opinião, a gente conversou muito rapidamente sobre isso, mas eu acho que seria muito importante você comentar sobre isso. Claro que não é diretamente sobre o documentário, mas eu acho que a experiência toda de conviver diretamente, como você acabou de falar, né? A gente tem muito relato, nós temos os livros, principalmente os mediúnicos, as notícias que nós temos da realidade espiritual, mas a diferença é muito grande, e você havia dito isso para a gente aqui pessoalmente, que é muito diferente tudo que nós lemos e ouvimos do que presenciar ou de estar próximo da realidade mesmo que foi vivida por Paulo e por todos que passaram nesse momento, né? Então, assim, eu gostaria muito que você falasse um pouquinho disso, porque nós sabemos, nós vamos lembrar, todos nós vamos lembrar dessa maravilhosa, talvez a predileta de quase todos os espíritas, que é Paulo e Estevão, mas eu queria que você me falasse um pouquinho para todo mundo que está assistindo disso que você viveu, porque eu até comentei com você, eu tive em Éfeso, eu fui na casa de Maria, a emoção é fantástica, conhecer de perto e tal, mas é muito diferente, e você me disse isso. Falou, Alexandre, é muito diferente a gente estar como turista e a gente ter ido nessa proposta de conhecer um pouquinho mais a fundo, ou de querer conhecer realmente o trabalho que foi feito por Paulo, por outros apóstolos, mas em específico Paulo, que você criou o documentário. E me chamou muito a atenção quando você veio tão baqueado em relação a isso e com mais dúvidas do que certezas. Que a doutrina me encanta, eu sempre falo isso. Quando parar de acontecer isso, eu acho que eu vou começar a ficar preocupado. Porque eu acho que é isso que nos move, né? São esses questionamentos constantes que fazem com que a gente vá buscar alguma coisa que consiga nos preencher. Então, eu gostaria muito que você contasse um pouquinho disso. Porque além da imagem, né, do que você acabou de comentar, de Paulo, que nós já temos, olha, é o apóstolo para todas as religiões, ou para a maioria delas, para dentro da doutrina nós temos essa obra fantástica, vários outros relatos, mas eu queria que você contasse isso que você passou, porque a mim me chamou muita atenção e me tocou muito. Todas essas dúvidas que vieram junto com todo esse trabalho fantástico que vocês fizeram. Muito obrigado, Alexandre, pela oportunidade que você me dá mais uma vez. E essa sua pergunta é muito importante, porque eu não esperava absolutamente nada do que aconteceu comigo nessa viagem. Na verdade, eu nunca poderia imaginar que eu ia fazer uma peregrinação como essa. Foi uma experiência, uma experiência, porque marcou indelevelmente, ou seja, profundamente esta minha existência no mundo, como você percebeu. Você é um amigo e a gente convive, apesar de pouco tempo que a gente convive, mas você sabe, como você é tão franco, eu também sou, e nas nossas conversas são absolutamente pautadas por essa postura. Eu fui salvo pela doutrina espírita. Esta minha existência foi salva pela doutrina espírita. A minha fé em Jesus foi salva por Allan Kardec. Eu falo muito isso no livro 14º Apóstolo. Você sabe disso. Mas a modificação que você percebeu em mim, as dúvidas que eu trouxe mais dúvidas, mais perguntas do que quando eu saí daqui. A gente sai para uma peregrinação e eu penso que ela é absolutamente produtiva, frutífera, profícua, quando ela nos oferece mais perguntas, mais questionamentos do que respostas. Né? A gente sabe, você é um homem da ciência também, da filosofia, como eu procuro ser, que fazer as perguntas acertadas é meio caminho andado para uma investigação. E eu saí daqui com perguntas que muito pouco me valeram durante a trajetória toda.
O abatimento que eu voltei, além do abatimento físico, porque eu experimentei, os amigos mais próximos, eu falei isso com o Orson a semana passada também, na saída da viagem, nós saímos do Brasil, fomos para Portugal com os 2 filhos mais novos, que não conheciam a Europa, aproveitando que eles estavam de férias, e aproveitando um trabalho que o meu filho ia, um intercâmbio profissional e acadêmico, que ele estuda economia na UEM, e conquistou um intercâmbio de 2 meses no Egito. Então a gente fez um tourzinho ali por Lisboa, Paris, Roma, depois fomos para o Cairo, deixamos o nosso filho no Cairo e seguimos, eu, a Dil e a Beatrice, para a Grécia, e ali, em Atenas, começaria a nossa investigação. Bom, eu descobri, quando chegamos em Roma, ou seja, no início da viagem, fazia menos de 10 dias que a gente estava viajando, eu descobri, em contato com os amigos aqui do Brasil, que simplesmente eu estava com pneumonia. E fui intimado pelos meus amigos médicos, corra para o hospital, o seu quadro é grave, você está com pneumonia. Eu peguei uma gripezinha né, em Lisboa, na chegada na Europa, fomos para Paris, começou tosse pesada, de Paris fomos para Roma, em Roma começou febre. E aí eu, em contato com os meus amigos aqui, eles falando, vai para o hospital. Eu falei, se eu pensei comigo, falei com a Dil, com meus filhos, se eu for para o hospital agora, eu não vou ter condições de acompanhar o Otávio até o Egito, porque eles vão me internar. Como essa descoberta foi 2 dias antes de sair de Roma, eu falei, na África, no Egito, eu dou um jeito de conseguir, por e-mail, por WhatsApp, uma foto de uma receita médica, e eu consigo me medicar no Egito. E deu certo, graças a Deus. Mas nós chegamos em Atenas, eu ainda estava com febre, depois de ter passado 4, 5 dias no Cairo, em Alexandria. Ali no Cairo e em Alexandria tem a história cristã também. E principalmente a história de Paulo de Tarso é muito ligada a Alexandria. Isso no documentário eu conto um pouco disso. Mas eu cheguei em Atenas, eu estava com febre ainda. Graças a Deus a medicação começou a fazer efeito em Atenas. Nós ficamos uma semana em Atenas com a nossa filha, e aí botamos a Beatrice no avião, e eu e a Dil íamos começar realmente a peregrinação atrás dos caminhos, propriamente dito, as cidades que o Paulo tinha passado. E aí nós fomos para Corintos. No trem, saindo do aeroporto, na baldeação, na estação central de Atenas para Corintos, pegando um outro trem, me bateram a carteira, me roubaram os travel cards, toda a reserva em cartão de viagem que a gente tinha levado, me foi roubada. Ou seja, aquela reserva de segurança para um luxozinho, numa alimentação mais fortalecida, foi tirada na saída da viagem, na largada da viagem. E eu me lembrei, nesse momento, da própria trajetória de Paulo de Tarso, que o Emmanuel conta para a gente de uma forma cristalina no romance. Na saída da trajetória apostolar dele, ele foi roubado, roubaram toda a herança que o pai tinha dado para ele quando o deserdou por causa da assunção do Cristo. Ele passou febre no meio da viagem, na montanha, ao relento. Quando eu voltei, do jeito que você me viu, eu tinha perdido a gente andava 18 a 20, você é atleta, você é professor dessa área, nós andávamos, eu e a Dil, 18 a 25 quilômetros por dia, no inverno da Europa e do Oriente Médio, da Ásia, com neve. Eu estava com pneumonia, morando nos trópicos, num freezer. Então, foi um desgaste físico muito grande, apesar de nós nos havermos preparados, encaminhadas para essa peregrinação, foi um desgaste físico muito grande, um desgaste emocional muito grande.
e dificuldades em cima de dificuldades. Dificuldades com a língua, dificuldades com o conhecimento geográfico, a ignorância minha em relação à Ásia Menor, em relação à Turquia, em relação à Palestina, a Israel, a Grécia, Chipre, por onde a gente passou, era total. Eu nunca tinha viajado para lá. Mas, eu penso que você se refere muito mais ao abalo espiritual que eu voltei. Porque eu voltei realmente com muitas dúvidas a respeito da minha trajetória como pessoa. Eu já tinha me determinado há 10 anos atrás a modificar de vida, e depois dessa viagem, a modificação a decisão foi definitiva. Não dá para viver o cristianismo da forma com que eu me esforcei a vida inteira para conquistar um estilo de vida. Porque aí a gente começa a ver, né? Jesus fala isso para a gente, não se serve definitivamente a dois senhores. Ver o que esse Espírito fez de reviravolta radical na sua trajetória de vida, e tendo a responsabilidade, assumido a responsabilidade, e depois desenvolvido esse trabalho de apresentá-lo da forma como eu o encontrei, da forma com a qual eu me deparei com ele, não me permitia mais ser a mesma pessoa. Ou então não teria valido nada essa busca que eu empreendi com a minha esposa. A Dil, que sempre foi, vocês conhecem a Dil, fisicamente, ela nunca foi atleta, fisicamente uma pessoa que era muito frágil, né? Eu gosto de correr e ela também, só que eu começo a me aquecer na corrida com 3.000 metros. 5 quilômetros, aí eu estou correndo confortável, uma delícia para mim. Ela não tem esse mesmo preparo físico. Ela me puxava na subida da Acrópolis de Corintos, que é uma montanha, um pequeno, um promontório bastante elevado, ela me puxava. Ali eu estava com a pneumonia ainda em tratamento. Ela me puxou, foi ela que me conduziu, senão não teria conseguido na largada da viagem, porque Corintos foi a primeira cidade que a gente foi. O que mais me incomodou e continua me incomodando, você sabe disso, não é uma dúvida. É uma certeza que me obrigou, que me levou a uma modificação de postura frente à minha trajetória como escritor e palestrante espírita. Eu sou palestrante cristão desde os 19 anos. Eu fazia palestras em encontros de casais católicos. Eu conheci a Dil assim, um grupo de jovens católicos. Então eu faço palestras cristãs desde então, desde os meus 19 anos. Faz 41 anos, eu tenho 60. E eu faço palestras espíritas. Você sabe disso, a gente se encontrou, se conheceu assim. Eu constatei, Alexandre, no mundo islâmico de Paulo de Tarso, no mundo cristão ortodoxo grego, cipriota, que Deus realmente está cuidando de todos nós. Como eu disse para você, o Espiritismo salvou a minha existência, eu meti na minha cabeça que o Espiritismo precisava de mim para divulgá-lo. Na verdade, era eu que precisava do cristianismo para tentar modular a minha existência no mundo ao exemplo do Cristo, ao exemplo de Paulo de Tarso agora, para que eu pudesse me tornar um ser humano mais moralizado, mais espiritualmente falando, tendendo exatamente para aquilo que eu me propus, que é seguir Jesus. E eu vi que, apesar do povo de Tarso, a maioria das cidades pelas quais eu passei, mas sequer sabe quem foi Saulo de Tarso, sequer sabem quem foi o apóstolo Paulo, porque eles vivem uma religiosidade islâmica. E lá,
em Tarso, sobretudo, que é uma cidadezinha muito pequena, em Éfesos, você conhece, Selçuk, eu vivi vários dias, 2 meses, de um cotidiano permeado, auditiva e visualmente, pelo mundo islâmico, pelo mundo muçulmano. E ali eu vi que a história, a trajetória de Jesus, o evangelho de Jesus, a boa nova desenvolvida e levada por Paulo de Tarso, está subjacente, dando apoio àquela devoção islâmica daquele povo. E ali eu vi o resultado disso. Homens de bem, Alexandre, que a gente tem ali na pergunta 918 do Livro dos Espíritos. Então eu voltei assim, em paz com o Cristo, em paz com Deus, porque eu constatei que, de fato, Deus está cuidando de cada um de nós, independente da minha ânsia por apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa foi a diferença que você reparou em mim, assim, e que te preocupou, eu sei disso, embora você nunca tivesse me falado, está falando agora, que te preocupou sobremaneira, porque eu voltei abalado fisicamente, fisiologicamente, e voltei profundamente abalado na minha convicção, ou na minha vaidade, como escritor e palestrante espírita. Foi isso que você percebeu. Foi muito Deus não precisa de mim para divulgar nada, Ele está cuidando para convencer este ou aquele. Isto era muito mais uma necessidade, e continua sendo uma necessidade minha, tanto que nós estamos aqui falando disso agora, mas eu voltei em paz, falei, não, eu posso viver o Espiritismo, eu posso viver o cristianismo, eu posso viver o exemplo de Paulo de Tarso, sem tanta ansiedade. O trabalho é do Cristo, nós temos que divulgar, mas sobretudo, e aí que está a grande dificuldade para mim, eu tenho sim que divulgar o Evangelho, eu tenho que divulgar o cristianismo, mas sobretudo eu tenho que viver o cristianismo, porque é isso que faz a diferença. Não vai ser a minha palavra, não vai ser a minha escrita, não vai ser meu trabalho audiovisual. E isto é um abalo para a criatura, né? Não, realmente, eu fiquei preocupado, te falei isso, mas eu fiz essa pergunta de novo, muito mais para te provocar a contar um pouco disso para as pessoas, mas para chegar num ponto muito importante que você havia comentado muito por cima, porque depois a gente pouco se falou, porque eu sei que você estava dedicado todo a esse projeto, mas esse final, ou melhor, essa conclusão que você chegou, ou esse momento que você chegou, nos chama muita atenção, Paulo. Eu gostaria de aproveitar, falando, claro, do documentário, mas essa percepção de que o trabalho é de Jesus, a gente ouve muito isso da boca para fora de muita gente, né? De muitos palestrantes, de muitos divulgadores da doutrina, de dirigentes espíritas. Você sabe que eu tenho uma certa restrição a esse tipo de denominação. Mas, enfim, por isso que eu te fiz essa pergunta. Eu acho que, para todos, eu acho que a oportunidade de ter feito todo esse caminho, toda essa trajetória de Paulo e se aproximado disso tudo, fantástico. Mas eu acho que a gente pode trazer para as nossas realidades mais cotidianas, né? É o que a gente sempre diz, a palestra, a leitura do livro, de um seminário, qualquer coisa que a gente participe, se nós não trouxermos para a nossa realidade pessoal, para a nossa vivência, é absolutamente nula. Então, quando você me falou tudo isso, me tocou mais ainda por conta disso. Quer dizer, provavelmente, pela vaidade, pelo orgulho que ainda é predominante em quase todos nós, ou em todos nós, por isso talvez tenha me chocado tanto. Falei, nossa, eu tive a oportunidade de conhecer tão de perto tudo isso. Quando eu voltar, eu sou o cara, eu vou poder contar que eu vi, que eu vivi, que eu falei. E quando eu te encontrei,
embora você extremamente feliz, extremamente satisfeito com a possibilidade de ter começado a realizar a ideia do projeto, que era o documentário ou o livro, enfim, eu te vi o oposto. Eu te vi exatamente... O que me preocupou muito, de verdade, é que eu contei para vocês no dia e depois eu te falei pelo WhatsApp, pelo telefone, é quando eu ouvi, eu não vou mais fazer esse negócio de palestra, eu não quero mais saber disso, Cristo não precisa da gente mais para isso. Então, eu falei, pode parar. Pode parar com essa brincadeira e tal, porque se foi para você viajar, para vir com essas ideias tortas, nós precisamos falar com o tal do Paulo e com o tal de Jesus para arrumar essa conversa. Mas, assim, por outro lado, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que seria natural, não seria de se estranhar, como acontece com muita gente, quando tem esse tipo de possibilidade, de voltar envaidecido em relação a isso. E o que me deixa muito feliz, e assim, e aí orgulhoso, no orgulho, se é que o orgulho tem lado bom ou ruim, no sentido de ter visto em você exatamente o que talvez você queira passar agora no documentário falando de Paulo. Quer dizer, se você tivesse vindo com essa imagem, que eu acredito que a maioria poderia esconder, mas sentiria isso de verdade, esse orgulho ou esse engrandecimento em relação aos outros, talvez não passasse a verdade que eu acho que você quer passar no documentário, ou que você foi buscar em relação ao documentário. Então, eu estou muito curioso, você sabe disso, em relação ao documentário, a gente tem conversado sobre isso, nesse sentido. Então, é o que eu sempre falo, além da amizade que a gente criou, além da admiração que eu tenho por você como divulgador de doutrina, mais ainda agora, quer dizer, eu acho que realmente a essência do que você se propôs a fazer, que era falar de Paulo, não ficou só no falar, não ficou só no contar uma história ou contar essa vivência de vocês terem feito essa viagem fantástica. Senão seria uma viagem de turismo. Você estaria chegando aqui falando assim, olha, Alexandre, tal lugar, eu tive uma foto assim, ele fez isso, eu tive alguém que de perto conheceu alguém que chegou, que era tataravô, não sei de quem, ia passar. O que me encantou, e acho que aí a propaganda já vale em relação ao documentário, é nesse sentido. Se conseguiu te tocar ao ponto de chegar a dúvida de falar, não, está tudo errado, eu preciso repensar um monte de coisa, realmente tocou a mensagem do Cristo e do apóstolo Paulo. Então, assim, de antemão, para quem ainda tinha dúvida de ver o documentário, a propaganda já está feita só nesse sentido de fazer alguém com 60 anos de idade, com toda essa experiência dentro da doutrina, ter a humildade, ou ter a serenidade, que é melhor ainda, de olhar e falar, nossa, realmente tinha um monte de coisa que eu não estava entendendo, que eu estava equivocado e que eu preciso repensar. Que eu acho, que, como eu sempre digo, que realmente é o grande objetivo da doutrina, porque se nós sentarmos e nos acomodarmos, nada disso está valendo a pena. Então, agora só, a gente já está começando a caminhar, eu queria te falar duas perguntas para a gente. Você falou muito para a gente, quando a gente conversou e tal, inclusive você tinha dúvidas sobre fazer isso semanal, porque você acha que ele é muito profundo e ficaria muito cansativo, porque você acha que nós vamos ter que rever e ver para tentar entender ou aprofundar um pouco mais no assunto. Você comentou comigo que tem muito do Atos dos Apóstolos, né? Que é uma coisa que quase ninguém, né, dentro da doutrina, falamos muito pouco. Então, eu queria que você desse uma pincelada nesse sentido, até para as pessoas que forem começar a assistir amanhã, entenderem esse caminho que você tomou e que você fala para mim, tanto que está muito relacionado ao Ato dos Apóstolos. O Ato dos Apóstolos é o histórico, é o relato do Lucas, do médico Lucas, que é um seguidor do Paulo, é o diário do Lucas acompanhando a trajetória de Paulo de Tarso e nos encontros que ele tinha com os demais evangelistas em Antioquia e Jerusalém. Então, o Atos dos Apóstolos é o relato histórico
feito num diário. Lucas era médico, né? Nós sabemos disso, e ele anotava cotidianamente as experiências de Paulo e dele com os demais apóstolos, dele com as comunidades cristãs, todo esse percurso. Então, é sobre o livro Atos dos Apóstolos, principalmente, não só, mas principalmente, que Emmanuel escreve o romance Paulo e Estevão, com as revelações dos bastidores históricos das bibliotecas no mundo espiritual. E o livro Atos dos Apóstolos, eu fiz exatamente tentando seguir a mesma trajetória geográfica que o Paulo fez ali, que é relatado por Lucas. Então, o livro Atos dos Apóstolos é, assim, agradabilíssimo da gente ler. Eu nunca me dediquei ao estudo dos Atos dos Apóstolos, porque eu, como cristão da tradição, formação católica, eu me dedicava muito mais ao estudo. É um livro que eu gosto mais, que me toca muito mais, o Evangelho segundo Mateus. Então, eu me dediquei muito mais ao estudo do Evangelho segundo Mateus do que aos Atos dos Apóstolos e às cartas de Paulo. Inclusive, eu vou confessar aqui um dado muito pessoal. Eu tinha, como acho que a maioria dos cristãos daquele tempo, eu tinha um pezinho assim atrás com Paulo de Tarso. Porque a gente não bota muita fé quando a pessoa fala que mudou, né? Só que o Paulo não falou que mudou, ele mudou realmente, mas ele era um perseguidor dos cristãos no início, então eu tinha assim meio que um preconceito com o apóstolo, apesar de carregar o nome dele nesta encarnação aqui. Eu sempre achei que meu pai tivesse escolhido, que foi meu pai que escolheu o meu nome, Paulo, em função do Papa Paulo VI. Mas depois eu descobri que o Papa Paulo VI só foi empossado depois que eu já tinha nascido. Então, não foi por causa do Paulo VI, o meu nome Paulo. A conclusão que eu cheguei foi porque é realmente por causa do apóstolo. E eu tinha preconceito com o apóstolo. Até que o Emmanuel me apresentou na obra Paulo e Estevão. Logo no início da minha história com o Espiritismo, eu li Paulo e Estevão. Isso mudou a minha visão do apóstolo. O Atos dos Apóstolos é um livro encantador. Lucas era uma pessoa muito culta, tanto que a gente vê no Evangelho de Lucas, ele é muito claro, ele é um grande escritor. O contrário da maioria dos escritores, dos escritos daquela época, né, que são muito truncados. Não, o Atos dos Apóstolos é o roteiro certinho. E eu fiz todo o roteiro da peregrinação em cima do Atos dos Apóstolos e do livro da obra Paulo e Estevão. Só que, como a gente vai da América do Sul para a Europa e da Europa para o Oriente Médio, eu fiz o percurso contrário do que o Paulo fazia. O Paulo saía de Israel, saía de Jerusalém, de Antioquia, saiu ali de Damasco e foi até Roma. Eu fiz o percurso contrário por uma questão de estratégia de viagem, né? E aí, o que a gente descobre quando você diz eu voltei muito abalado? Eu voltei absolutamente questionando. E como você bem intuiu, se a gente faz uma peregrinação dessa e volta com belíssimas fotografias, embora eu não seja fotógrafo, agora estou me tornando fotógrafo, porque essa viagem fez com que eu me apaixonasse simplesmente por fotografia e mudei de profissão. Agora estou fazendo cursos de fotografia, curso de produção, curso de filmagem, todos os cursos que eu posso, presenciais e à distância, a respeito de cinema. Eu sempre fui apaixonado por cinema. Mas tem uma passagem no Atos dos Apóstolos, não bastasse toda a dificuldade do assalto na viagem, na saída de Atenas, da doença. Eu não sabia a gravidade da doença. Eu fiquei sabendo depois, quando eu cheguei aqui, que conversando com os meus amigos, eles falaram: Paulo, pneumonia mata.
Eu não sabia que pneumonia matava. Pneumonia, para mim, não era nada mais do que uma gripe mais forte, né? Uma infecção, inflamação dos pulmões, mas... Né? Não bastasse isso, não bastasse a constatação de que, olha, tá, ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, mas, como os espíritos falaram para o Kardec falou, se eu não quiser fazer o trabalho, se eu recusar o trabalho, simplesmente tem outro que faz, meu filho. Essa baixada de bola, vamos dizer assim, né? Essa baixada de bola, para mim, foi algo fabuloso, Alexandre. Mas também, né, a dúvida, muita dúvida. O mundo, o trabalho que Paulo de Tarso fez, o trabalho que Simão Pedro fez, o trabalho que João fez, o trabalho que o Cristo fez, é imenso, Alexandre. É imenso. Seria absurdo da minha parte, como você falou, como você concluiu, seria uma aberração de orgulho e de vaidade da minha parte se eu voltasse de uma peregrinação dessa, depois de ter visto, nós percorremos 35 mil quilômetros, eu e a Dil. 35 mil quilômetros nós percorremos. Entre avião, a pé, 18, 26 mil. O dia que a gente andou mais foi 26 quilômetros, debaixo de chuva, debaixo do frio, de menos 5 graus, e encharcados até os ossos. Quando, em Corintos, o Paulo, depois de ter passado o verdadeiro eu sou fake, depois de ter passado o carão que ele passou perante os filósofos do Areópago em Atenas, ele saiu de Atenas, isso Lucas mostra no Atos dos Apóstolos, e o Emmanuel mostra com mais detalhes dos bastidores, do sentimento que ele enfrentou. Ele saiu de Atenas, o Paulo, arrasado, porque ele divulgou, o filósofo que é este espírito, formado na Academia de Filosofia Helenista de Tarsus, Alexandre. Eu voltei com a bola baixíssima. Por quê? Porque ele era filósofo helenista, ele era filósofo hebreu. Fílon de Alexandria é contemporâneo de Saulo de Tarso. Ele é formado rabino, sacerdote do maior templo que existia no mundo na época, o Templo de Jerusalém. Ele era doutor da lei judaica, doutor da lei romana, e passa um carão em Atenas e chega em Corintos pensando, eu não sou suficientemente formado com capacidade para divulgar o Cristo. Como que uma criatura como eu pode sair de uma experiência dessa da mesma forma com que entrou? Seria um desperdício de tempo, de dinheiro, de aptidão? Não seria? Quando eu conheci o que Saulo de Tarso e que depois o apóstolo Paulo fez, eu tinha que questionar. E tenho que continuar questionando. Eu tenho, sim, que mostrar através da minha sincera modificação de vida que isso foi muito importante para mim, que isto foi fundamental para mim. Mas tem que ser na demonstração. E uma das formas de demonstrar isso é falar assim, não, peraí, não dá para continuar fazendo o que eu fazia. Não se serve a dois senhores, diz Jesus. Assim como não se põe a mão no arado e fica olhando para trás. Não, eu não olhei para trás. Quando eu falei para você, eu vou parar de fazer palestras, é porque está tudo falado já, Alexandre. Está tudo escrito já, Alexandre. A gente só precisa se dedicar a estudar e modificar-se. Foi colocar em prática. Te assustou. Não, mas é isso que eu estou te falando, Paulo. Me assustou, mas por um lado muito positivo. No primeiro momento,
eu te falei isso, fiquei realmente, assim, baqueado, preocupado com você, como amigo. Mas depois conversando, e o que você me disse, e depois de tudo isso que aconteceu, é exatamente isso que você tentou nos falar e que eu comentei agora há pouquinho. Se nós realmente não interiorizarmos, se nós não mudarmos, fica completamente nulo. Aí, na verdade, eu vou até mais, vou ser mais pretensioso. Na verdade, eu acho que nós estamos piorando a nossa situação nessa existência quando nós criamos a pretensão de falar para os outros o que nós não fazemos. Quando nós subimos em qualquer lugar, ou agora, com esse período todo, nós nos colocamos à frente de uma tela do computador, numa transmissão, para falar para as pessoas o que elas devem fazer e estão completamente distante do que aquilo ali deveria ser colocado em prática. Então, na verdade, além de perceber essa mudança e a minha admiração aumentar por você, é nesse sentido. Eu acho que é muito, muito preocupante, e nós também já conversamos sobre isso pessoalmente, e aí eu concordo muito com você no repensar o que se está fazendo da doutrina espírita, como se está fazendo da doutrina espírita. E aí seria mais um papo para 1h30 dos mega eventos, que a pandemia até isso veio ajudar, né? Talvez mude muita coisa nesse sentido. Nós percebemos, eu falo isso muito para as pessoas, falam, nossa, por que o amigo do bem tem as pessoas que acompanham, deu certo? Olha, não tenho a menor ideia. A única coisa que a gente faz é que a gente procura trazer pessoas que nós acreditamos nos façam bem, nos façam repensar. E é o que a gente tem feito. Nós não tivemos, em momento algum, a preocupação, desde quando nós começamos as palestras ou os trabalhos, em chamar tal figura ou outra figura. Muito pelo contrário, a preocupação sempre foi com quem pudesse acrescentar alguma coisa para a gente primeiro, para nós, por egoísmo puro mesmo, e para as pessoas que a gente estava atendendo. E aí a gratidão para essas pessoas e a admiração aumenta. Por isso que eu fiz questão de te perguntar tudo isso, da gente tocar várias vezes nesse assunto de como você sentiu toda essa mudança. E o projeto, né, para a gente começar a caminhar, para a gente terminar, infelizmente, é o que eu te disse. O projeto, além de ser encantador por falar de Paulo, mas provavelmente vai tocar muitas pessoas, para quem assistiu e depois quem vai assistir esse bate-papo nosso no YouTube que vai ficar disponível, ou para quem vai passar para amigos, é essa sensação de que talvez não com a mesma ou não com a mesma riqueza que você e a Dil viveram e talvez trouxeram na bagagem de vocês, possam sentir e ter a necessidade ou se convencer de que realmente o caminho é da mudança. Não adianta, a gente sempre fala, né, Paulo? Não adianta nós ficarmos debruçados em cima do Evangelho segundo o Espiritismo ou de toda a literatura que nós temos espírita, que é riquíssima, sem nos preocupar em mudança. E quando você falou para mim, de novo, não, eu não vou mais fazer palestra, não vou, é o contrário. Eu acho que pessoas que conseguem enxergar essa grande mudança ou a necessidade de mudança de comportamento, quando nós descobrimos de verdade, não da boca para fora, que o trabalho é de Jesus e não nosso, que o trabalho é de Jesus e não do Centro Amigos do Bem, não de determinado centro, não de determinado palestrante, não de orador, não de ninguém, aí realmente eu acho que nós começamos a entender o que a espiritualidade vem nos dizer e tem falado o tempo todo. Então, para a gente comentar, para a gente encerrar, Paulo, eu queria que você falasse, né? Amanhã nós vamos ter o lançamento às 16h, tem muita gente perguntando, você vai fazer o lançamento pelo YouTube, né? Sim. Às 16 horas. Pelo meu canal do YouTube, Paulo César Fernandes. Isso eu acho que eu consegui, Alexandre. O meu desejo com esse trabalho era, estando lá, por exemplo, eu tenho amigos que compartilham deste sentimento cristão, vários amigos.
E eu sei que muitos deles jamais vão conseguir realizar essa jornada que eu e a Dil fizemos. Então, o que eu quis fazer com isso é mostrar, o documentário é isso, mostrar Paulo de Tarso, o apóstolo, o médium do Cristo, não Paulo César, primeiro ponto. E segundo ponto, levar os nossos irmãos, os meus amigos, nossos amigos, para aqueles locais em que a grande parte deles dificilmente vão conseguir ir nessa existência. Então, é uma tentativa de levar os nossos amigos nessa peregrinação conosco. É isso que o documentário, é óbvio que com todas as limitações de roteiro e de narração e do amadorismo que a gente tem nesse sentido. Muito obrigado mais uma vez, meu irmão. Vamos juntos. Não, nós é que temos que agradecer. E só lembrando, então, gente, muita gente está perguntando aí, nós vamos deixar o link amanhã da transmissão do Paulo no Face. Nós vamos estar compartilhando aqui pela página do Facebook do Amigos do Bem, no mesmo horário. Então, já fica o convite, vocês já ouviram que não dá para perder. E quem não assistiu, passa para quem hoje não teve a oportunidade de ver, divulguem, que eu, de verdade, aquilo que eu sempre falo, a Ana brinca que nós estamos virando, não é centro espírita, é shopping center Amigos do Bem, ou shopping center espírita Amigos do Bem. Mas nós divulgamos mesmo, Paulo, você sabe disso, nós cansamos de falar do trabalho lá dos meninos de Araraquara, na Casa de Fraternidade, nós divulgamos a Perispírito, você vive brincando que nós andamos de parzinho de vaso, você e a Dil, nós divulgamos a Família com Jesus, e como nós divulgamos o seu trabalho, essa foi uma das preocupações minha mesmo, quando você falou para mim, de que eu preciso repensar se vai, nós não podemos perder pessoas com esse tipo de ideia, com esse tipo de visão, realmente de doutrina espírita e de trabalho espiritual. Então, fica o convite para todo mundo, amanhã às 16 horas, nós vamos estar deixando o link do YouTube na nossa página, vamos compartilhar a transmissão na página do Amigos do Bem, na página do nosso lar em São Carlos, queria agradecer o Vado pela parceria. Amanhã, aliás, o final de semana está riquíssimo, gente. Amanhã tem o Paulo às 16, às 18 nós temos um bate-papo com o pessoal do Japão sobre doutrina espírita lá, como está sendo feita. E no domingo, às 18, nós temos um bate-papo com uma outra figura fantástica, que é o Wagner Moura, falando do Fraternidade. Para encerrar, gente, nós vamos apanhar de novo, mas eu prometi que eu ia tentar deixar, para quem não viu ainda, o trailerzinho do documentário do Paulo. Então, Paulo, eu vou tentar colocar aqui. Obrigado de novo. Um beijo para você. Irmão. Deus abençoe. Um abraço. Um beijo na Dil. Nós estamos morrendo de saudade. A Ana está mandando um beijo aqui. E que logo a gente esteja junto de novo. Gente, boa noite. Obrigado por todo mundo. Eu vou tentar colocar o vídeo aqui. Se a gente apanhar um pouquinho, fica um minutinho aí que nós vamos colocar. Tá bom? Paulo, obrigado de novo. Muito obrigado mesmo. Obrigado, tá? irmão. Percorreu caminho de mares, sofreu dezenas de flagelações, foi apedrejado quase que até a
Gente, eu não consegui, prometo que eu deixo para vocês lá no Face, que a gente vai divulgar. Paulo, de novo, muito obrigado. Amanhã a gente está junto às 4 horas. Tá bom? Abração para vocês, gente.